Bem, pessoal, a gente está começando aqui o nosso bate-papo com um especialista, falando sobre o case do HCore, que é o primeiro episódio aí da nossa websérie. Hoje a gente está aqui com o Dr. Roberto Botelho, que ele é cofundador da Conexa Saúde, ele também é presidente da Fundação Adib Jatene e presidente da Uberlândia Medical Center, entre outras coisas, investidor anjo, tá? Com muitas coisas que depois a gente vai deixar toda a mini biografia dele aí na descrição do vídeo para vocês acessarem e conhecerem a quantidade de coisas. Se a gente tivesse que falar tudo o que ele já fez e faz, a gente passaria o vídeo só falando disso. Muito bem-vindo e muito obrigado, doutor Roberto. Um grande prazer estar com vocês. O Raboni, companheiro de 20 anos de tecnologia, eu disse que ele fez parte da minha alfabetização lá atrás, quando a gente começou com o Algar, há 20 anos atrás. Eu fui alfabetizado pela equipe do Raboni, então é muito bom estar aqui para ele checar se eu aprendi alguma coisa da tecnologia. Fantástico, fantástico. E hoje também, e a gente tem aqui no nosso bate-papo, né, o Eduardo Raboni, que é o nosso head de operações na BNSK, está aqui com a gente, trouxe o Dr. Roberto e está desenvolvendo o case conosco. Bom dia, Raboni, obrigado, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Eu estou aqui com a Marta Guttiardi, se eu falei certo, ela é mentora de negócios e especialista em cultura organizacional e comunicação. Marta, a gente trouxe aqui para bater esse papo com a gente, no bate-papo com o especialista, porque nós temos esse episódio da websérie, tem o case do HCore. O HCore nos convidou a participar e trabalhar com a gente, e ele nos trouxe um desafio que é o seguinte: o desafio é como melhorar a comunicação interdisciplinar. Existem muitas pessoas que participam do prontuário, do atendimento de um paciente, de diferentes níveis de conhecimento e hierárquicos, e é importante que essa comunicação seja fluida. E o HCore disse que precisa ou quer melhorar isso. Então, por isso a gente te pediu ajuda aqui. É comum as empresas terem problemas de comunicação com equipes multidisciplinares, com diferentes níveis hierárquicos? Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite, Márcia, é um prazer estar aqui. Obrigada também, Raboni. E respondendo a sua pergunta, sim, é absolutamente comum que isso aconteça em empresas de diferentes portes, de diferentes formatos, de diferentes segmentos. A comunicação é um desafio para pessoas na interação um a um, e isso se exponencializa quando a gente está falando de uma empresa, né? A comunicação é um desafio para pessoas na interação um a um, e isso se exponencializa quando a gente está falando de uma empresa. Mas isso eu acho que não é só uma dificuldade do setor da saúde, né? Isso qualquer segmento, qualquer setor costuma ter essa dificuldade. Sim, isso é comum em todos os segmentos, essa dificuldade, né? Essa interação. É importante lembrar que a comunicação ela se dá em diferentes níveis. Então, quando a gente está falando de uma organização, de uma corporação, como, por exemplo, um hospital, ela existe no nível organizacional, ou seja, ela tem uma estrutura e uma pauta pré-determinada, né? Canais pré-determinados, mas ela também se dá entre chefia e equipe e entre pares. Então, a comunicação, ela opera nessas três esferas, e a empresa precisa primeiro reconhecer isso, aceitar isso, para que, enfim, ela consiga agir nessas três esferas, porque muitas vezes a empresa, ela pensa só na estrutura clássica de organização, de comunicação, desculpe, que inclusive é uma comunicação unilateral muitas vezes, né? A gente tem que estar antenado para isso e focado nessas pessoas. E aí vem um problema. Se você mostra para ela o quanto você vai melhorar a vida dela, você vai otimizar o tempo, você vai melhorar o ganho, você vai aumentar a segurança e a qualidade do trabalho dela, ela vai... Te dou um exemplo concreto, absolutamente concreto. A equipe do hospital que está de plantão na hemodinâmica.
Essa equipe é chamada às 2h da manhã para ver um paciente que fez um cateterismo às 2 da tarde. O cidadão da UTI chama esse cidadão. Antes da tecnologia, o hemodinamicista tem que sair de casa às 2h da manhã, ir lá no hospital para ver o filme e checar se ele precisa colocar na mesa de novo para repetir o cateterismo. Com um bom prontuário eletrônico, com um bom PACS, Picture Archiving Communication System, ele entra no sistema, ele vê o exame, ele conversa com um colega da UTI e ele evita ir para o hospital. E quando precisar, ele vai correndo, ele ganha tempo. Então, com isso, aí o profissional de saúde, o médico que não aderiu à digitalização, ele vai ter que pegar o carro dele e ir lá no hospital. Se ele aderir ao sistema, ele vai ganhar o plantão dele em casa, ele não vai precisar sair de casa, ele vai economizar o transporte, ele vai economizar o risco de ir ao hospital. Então, quando você leva para o profissional de saúde essa percepção clara que a vida dele vai melhorar e que ele pode ganhar mais por aquilo, que o sistema vai ficar mais eficiente, que o paciente dele vai ficar mais seguro, é que o profissional, o médico não tem essa noção. Ele acha que é chato, e lá vem aqueles caras da tecnologia me pedir isso, e tem que ser de segurança, tem que ter senha, eu tenho que ter uma prescrição eletrônica, que chatura que é esse negócio. Mas se você mostrar para ele o avanço, ele vai aderir com facilidade. Eu trabalho na saúde há 25, há 30, há 35 anos e estou acostumado a fazer as mesmas perguntas e falar com o meu paciente do mesmo jeito. Meu paciente já não é o mesmo que era, ele mudou, é uma nova geração, a comunicação tem que ser mudada. Eu talvez não deva fazer as mesmas perguntas porque a tecnologia agora mudou a forma que eu tenho de trabalhar. Seja agentes tecnológicos, novas gerações, novos pacientes, novo entorno, nova situação e novo mundo, eu preciso adequar a minha comunicação a esse novo mundo. Isso é fácil de fazer? Isso é fácil fazer. É incrível, mas isso é fácil fazer. Isso se chama aprendizagem. É um processo relativamente simples, porque as pessoas realmente precisam aprender a se comunicar para não repetir, num formato tecnológico, o mesmo que acontecia, os mesmos gaps de comunicação que aconteciam num formato não tecnológico. A gente precisa terminar, mas falou uma coisa que eu não posso deixar passar. Você falou assim, trazer as pessoas de diferentes áreas sem hierarquia para discutir e trabalhar. Uma pergunta, você que vive esse mundo e é médico, é presidente é possível conversar sem hierarquia em um hospital ou com médicos, porque existe no mercado, eu não sou médico, eu não vivo esse mundo, então eu não posso dizer, mas existe essa crença no mercado de que porque o médico tem um ego grande, então, é possível conversar sem hierarquia, construir equipes e ter essas discussões sem hierarquia dentro de um hospital? Eu acho que hoje é possível, nós temos vários exemplos disso, e à medida que a gente dá esse exercício de hierarquia, deixa eu dar um exemplo muito concreto. Há uns 4 anos atrás, um engenheiro de inteligência artificial do nosso grupo de telemedicina do Chile, ele chega para mim numa reunião, um menino de 22 anos, Carlos Villagrán. Ele chega para mim e questiona, doutor, por que vocês estão usando esses 10 cabos para fazer o eletrocardiograma? Não precisa disso. Eu falei, cara, esse negócio é feito há 100 anos, é assim, porque tem que ser vetorial. Aí eu dei aquela visão médica para ele. Mas eu consigo jogar isso numa rede neural, treinar a máquina, e com os 30 milhões de elétrons que nós temos na base, eu consigo treinar a máquina, ela vai fazer com uma derivação só. Se eu tivesse hierarquia, eu ia mandar esse moleque. Quem é você, dele, né? Fala, quem é você para vir me falar isso? Vai para o seu setor. Mas eu já tinha sido contaminado pelo vírus e fiquei extremamente curioso. Eu falei, Carlos, você acha que pode? Pode. Então vamos fazer. Virou um algoritmo que hoje está no Apple Watch. Eu, com o Apple Watch, eu detecto infarto com um algoritmo de inteligência artificial, com uma derivação só. Então, esse é um exemplo concreto. Tem vários. E a gente pode contaminar as pessoas. E vou te dar um exemplo aqui em homenagem ao Hospital do Coração. Eu acho que a pessoa com quem eu convivi,
que era mais aberta e não tinha hierarquia era Adib Domingos Jatene. O doutor Adib, no alto da sua autoridade, que ele era um indivíduo de uma autoridade impressionante. Eu me lembro do doutor Adib conversar com um assessorista de elevador, para ouvir dele o que ele achava que tinha que ser feito ali, tal. Então, eu acho que eu acho que é possível. E o mais interessante, como as organizações que têm grandes homens, que têm grandes líderes, os grandes homens, os grandes líderes, são exatamente os que não querem hierarquia, não precisam de hierarquia. Super obrigado aí pelo seu tempo, pelos seus conhecimentos. Tá? Agregou bastante e em breve a gente volta a conversar. Super Prazer, obrigado. Muito legal falar contigo. Obrigada, Rabone. Também gostei muito. Vamos lá. Valeu. Super obrigado. Ótimo. Muito obrigado. Sim, sem dúvida. Um prazer colaborar com vocês. E a vida é isso. Eu vi do Clóvis de Barros, aquele filósofo espetacular, eu aprendi com o Clóvis de Barros que a sua vida faz sentido quando você é útil para a sociedade. O dia que você deixa de ser útil para a sociedade, a sua vida não faz sentido e não tem nada que vá fazê-la ter sentido. Então, eu acho que o HCOR ele é um instrumento de utilidade para a sociedade. E se a gente tiver alguma utilidade ali, essa utilidade vai chegar na sociedade, a nossa vida vai fazer sentido. É muito bom estar com esse time e colaborar com vocês. Joia. Ganhei o dia com essa entrevista aqui, muito legal. Sem dúvida, sem dúvida. Agradeço aos dois. Muito obrigado, Berto, e a gente está em contato. Vamos avançando esse nosso bate-papo. Nepo, transformamos ideias em soluções tecnológicas. Software mental, um novo cenário exige pensar diferente. RCE Digital, conectando pessoas com inovação e tecnologia. Palo Alto Networks, líder global em segurança cibernética. Este programa é uma idealização e produção BNSK. Pessoal, acabei de assistir o próximo capítulo da websérie, ficou incrível. Para você não perder esse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber a notificação de quando ele sair.